vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente enganando a gente. Veja a nossa vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo, porque quem acredita sempre alcança. E nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. 14 bis e Renato Russo em Mais Uma Vez. 9h13. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã na Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé, não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos, cuidar do coração, não tem idade. São 9h15. Drogaria Santa Fé tem medicamento genérico mais barato de verdade para você. E ela está credenciada na rede. Aqui tem Farmácia Popular, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com descontos que vão até 90%. Asma, rinite, colesterol, Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos, anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, o CPF e documento com foto. E não esqueça, além de tudo isso, genérico mais barato de verdade. Em Parnamirim, peça, receba, não precisa você sair de casa, você não paga nada pela entrega. 3272-2525, 3272-2525. Aqui em Natal você tem o atendimento central da Santa Fé, entrega rápida e gratuita do genérico mais barato também, no 3201-2525, 3201-2525. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmaltes Dot você sempre arrasa nos looks e você pode arrasar também nas suas vendas aí no seu armarinho, na sua perfumaria, tá? No seu mercadinho, na sua loja, em qualquer lugar do estado. Pode ser aqui em Natal, pode ser no interior. O telefone é o mesmo para você ligar para o revendedor exclusivo dos esmaltes Dot para todo o estado. Comercial AP, ligue hoje 3421-1341, 3421-1341. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Ok, são 9h19. Daqui a pouco no quadro Cuidando de Você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Você sabia que angústia é doença? As pessoas costumam referir-se à angústia como um aperto no peito. Realmente, a angústia gera desconforto físico, psíquico e requer tratamento diferenciado. Você vai saber daqui a pouco que angústia é doença e angústia pode ser curada. Daqui a pouco no quadro Cuidando de Você. Show de notícias agora ao vivo para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Senai abre inscrições gratuitas para 10 cursos de qualificação. As inscrições para o processo seletivo dos cursos gratuitos à distância no âmbito do Senai, Pronatec, Rede ETEC começam hoje. O prazo para inscrições termina no dia 24 desse mês também, e os cursos são gratuitos e também haverá aulas presenciais. Há vagas disponíveis em cursos de qualificação em almoxarife, auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, eletricista de automóveis, eletricista industrial,
eletricista, instalador predial, instalador e reparador de redes, mecânico, montador de andaimes, reparador de computadores, operador de computador. As aulas começam 15 de dezembro. Você deve acessar o endereço eletrônico, cursos gratuitos e classificação será por ordem de inscrição, tá? Quem tem necessidades especiais terá prioridade, de acordo com o que está estabelecido no edital. A qualificação será na modalidade à distância, mas com mínimo de 20% de carga horária presencial. Há vagas em Natal, Mossoró, Caicó, Parelhas, Alto do Rodrigues, Parnamirim e Santa Cruz. Tá certo? Então não perca mais uma oportunidade para você fazer um curso gratuito, ok? Você vai sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo e nós voltamos daqui a pouco. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia da Rádio Globo. São 9h24. Olha, o endereço eletrônico do Senai para esses cursos que nós falamos aqui, anote aí, www.rn.senai.br www.rn.senai.br. Você tem oportunidades vendo táxi com carro de Extremóis, R$30. Placa de Extremóis, R$30. 30 mil, né? 9916-6228, 9916-6228. Eu tenho, alô pessoal, Aurino, Filho e Júnior também acompanhando o Manhã da Globo. Daqui a pouco tem a Procura da Felicidade para você participar pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. Olha, você confere muitas oportunidades de emprego nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. Tá? Tem várias oportunidades hoje de emprego para você conferir. Tem, por exemplo, uma empresa de segurança eletrônica selecionando profissionais com experiência na área de sistema de segurança eletrônica, como, por exemplo, técnico instalador, técnico e instalador, cerca elétrica, interfone, motor de portão, etc. Informações 3234-8058, 3234-8058, tá? Tem também um agente autorizado da NET, selecionando profissionais da área de vendedor externo. Mandar currículo para mmobnet@gmail.com. Essas ofertas e outras você confere nos classificados da Tribuna do Norte. E vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode sugerir o tema da Procura da Felicidade pelos nossos telefones das 9 às 11h30, no 4006-6180 ou no 4006-6185, nossos sites na internet, portal e o site da Rádio Globo, e também você liga agora ao vivo para dar sua opinião. Essa história aqui deixa bem claro que tudo tem começo, meio e fim. Ela diz aqui: preciso tomar uma decisão e já não tenho muito tempo. Na verdade, me restam 2 meses. Eu namoro há 2 anos com um rapaz por quem eu no início estava apaixonada. Ele não. Mas fui o convencendo do meu amor, até que depois ele foi se apaixonando por mim também. Aquela coisa que eu digo aqui, né? Você vai criando uma ideia e aquela ideia vai se formatando na sua mente. E aí fizemos planos, muitos planos, inclusive planos para casar.
Mas aí aconteceu algo estranho. Quando ele se apaixonou por mim, eu fui me desapaixonando dele. E agora faltam 2 meses para a data do casamento. E hoje o meu desejo é fugir. Fugir do compromisso, né? Fugir da decisão que eles tomaram juntos de casarem. Acho que não o amo mais. Não me vejo mais numa casa dividindo minha vida com ele. Você disse uma vez que desejamos aquilo que não temos. E que quando conseguimos, não desejamos mais. Será que foi isso que aconteceu comigo? Mas eu pergunto para você e para os seus ouvintes. Eu devo cumprir minha palavra e casar a si mesmo? Afinal, ele é ótimo para mim. Ou devo magoá-lo dizendo que não quero mais? Veja bem, começou um namoro. Ela, apaixonada, ele não. Aí ela foi trabalhando, a ideia na cabeça dele, e ele apaixonou-se por ela também. Quando ele apaixonou-se, ela desapaixonou. Isso é muito comum. Isso é mais comum do que se pensa. E aí ela lembrou aqui de um dia que eu falei que nós desejamos aquilo que não temos. Era o amor de Platão, é o amor eros, o amor desejo, o amor pelo que você não tem. Você não deseja o que tem, você deseja o que você não tem. Desejar é ter aquilo que não se tem. Aí quando ela percebeu o rapaz apaixonado, ela esfriou. Mas ele é bom, ele está apaixonado, ele é um cara legal. Ela não quer magoá-lo. A paixão acaba, né? Ela esqueceu desse detalhe. A paixão dura no máximo, estourando 3 anos. Estourando. Depois ela acaba. Acaba do jeito que você não consegue mais nem olhar para cá. Mas as pessoas confundem paixão com amor, aí lascou, né? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Francinete do Areia. Francinete, você está diante de uma situação que eu gostaria muito de ouvir sua opinião, porque isso acontece muito, isso é muito comum. Só que ela está dizendo aqui que ela assumiu um compromisso. Olha, um casamento que está marcado para 2 meses, Francinete, eu acho que já houve compromissos financeiros também, não já? Para marcar, contratar fotógrafo, não sei o quê, o lugar da cerimônia. E ela está morrendo de medo de decepcioná-lo. Você, no lugar dela, faria o quê? Lá eu terminaria. Eu não queria viver uma vida dessa, porque ela vai viver vida a 2. Ela vai se cansar e se aborrecer e não dá certo, não. Eu não ia em frente, não. Eu terminaria. Não tem futuro. Mesmo ela arriscando depois pegar um outro, Pois é. que não seja tão legal, mas a questão aí é o sentimento que tem que existir, né? Com certeza. Ela vai se arrepender depois. Tá certo. Melhor magoar agora do que ela magoar depois. Ah, você agora aceitou na mosca, viu? Você disse tudo. Que adianta enganar ele e depois ele perceber que ela não é o que ele pensava, né? Então, se é para sofrer, que sofra logo. Que sofra logo, com certeza. Muito bem, tá certo. Obrigado pela sua opinião, querida. Amanhã você liga de novo. Alô, bom dia. Bom dia. 4006-6180 ou 4006-6185. Minha querida Terezinha, você no lugar dessa moça faria o quê? Seguinte, eu tô com nojo dessa mulher. Desgramada, se apaixona pelo rapaz, e o rapaz gosta dela. Foi isso, assim? Foi, no começo ele não Só gostava, ela. não. Aí fez de tudo, deve ter dado uma carinhada nele, uma coisa lá até. Aí lá o homem se apaixona por ela. Aí a mulher agora não está mais apaixonada pelo homem. Pelo amor de Jesus. Que mulherzinha mais, sei lá. Quer dizer, eu não estou contra, tá certo. O cara não é obrigado a estar apaixonado a vida toda. É como você diz, paixão é uma desgraça mesmo. É o complicado. amor não, o amor é pra sempre. Mas a paixão é uma tristeza. Então ela conta pra ele e acaba esse casamento. Mas ele deve dizer, vem cá, quando você era apaixonado por mim, agora me apaixonei, você desapaixonou, mas que tipo de mulher você é, mulher? Eu dizia com ela, É verdade, tem Aí, razão. que tipo de mulher é essa? Não estou para se apaixonar por ela. Quando o pobre do coitado caiu de 4, aí a mulher saiu de 4. É, ninguém conhece o próprio coração, né, Terezinha? Quanto mal dos eu outros. vou dizer uma coisa para você, Eduardo. Você não me conhece, Pois a é, gente não conhece a gente, Eduardo. é É verdade. isso?
Muito bem. Que papel, não é dela terminar com ele, não, tudo bem. Mas se ela começar dos dois se apaixonados, tudo bem. Agora, como não pode se apaixonar, ela vai dar um pé no traseiro dele. E ela depois, como essa menina disse aí agora, depois ela vai sofrer. Pegar um se apaixonar e o cara dar um pontapé no meio, que ela vai fazer com o cara. Tá certo. Terezinha, obrigado, querido. Ótima semana pra você, viu? Você também, meu querido. Você ligando de qualquer lugar do estado, sua opinião é muito importante para nós, e especialmente para aquela pessoa que manda a história, que fica ali no pé do rádio escutando, né? E na maioria das vezes me liga depois dizendo, olha, segui o conselho do pessoal, tomei tal atitude. 4006-6180 ou 4006-6185. Alô, bom dia. Bom dia, Duarte. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, ouvintes. Ronaldo Tavares. Duarte, Muito bem, pode falar. veja bem, o mais prudente é ela terminar. Porque, tudo bem que próprio, assim, casamento, uma coisa muito séria. Amor eterno, eu tenho as minhas dúvidas, só amor de Deus. Ou pai, mãe e filho. Então, moço, termine esse relacionamento, pois você estará entrando numa sinuca de bico. Depois, pode construir família, os filhos vão sofrer e ela vai ficar numa prisão terrível. Difícil. Agora, a mensagem pode ficar no celular de um ou de outro e trazer transtorno mais tarde. Já aconteceu o caso de uma ouvinte que ela me contou. Ela teve um rolo aí com o cara e quando ela não quis mais, ele ameaçou mostrar as mensagens do WhatsApp para o marido dela. Eu não estou dizendo que esse rapaz vai fazer isso, até porque você está dizendo que não houve nada de concreto, não é? Mas o que eu quero lhe dizer é que se você quiser conversar mais conosco, fora do ar inclusive, né? Você pode vir aqui conversar comigo a respeito disso, até porque você está dizendo que você está depressivo, e depressão é um negócio muito sério. Não brinque com isso. Você está fazendo tratamento ou não? Tô. Não deixe o tratamento, siga o que o médico está mandando, porque depressão é coisa séria. As pessoas estão brincando com isso, mas depressão é um negócio muito sério. Tá certo? Tá. E se você quiser uma palavra a mais, eu estou aqui para isso, sem julgá-la, não estou aqui para julgar ninguém. Tá certo? Um abraço para você, obrigado pela sua participação. É assim, olha, esse quadro é um negócio muito sério. Eu começo com um assunto, chegam 10. O que eu percebo é que nós temos um grande número de pessoas extremamente angustiadas, que gostariam muito de conversar. E muitas vezes, os especialistas que nós temos hoje não estão muito preparados para isso. Você, para ser um psicólogo, para ser um psiquiatra, para ser um psicanalista, para ser um terapeuta sexual, enfim, para você lidar com questões humanas, você tem que ter nascido para isso. Não adianta você fazer uma faculdade e dizer, não, eu me formei. Não. Todo mundo faz direito. E nem todo mundo é bom advogado. Todo mundo pode fazer medicina e nem todo mundo é um bom médico. Então o que eu sinto assim, tem muita gente me ouvindo que gostaria muito de conversar. Porque Freud, há 100 anos, disse, a conversa, lá do fundo da alma, do inconsciente, revela quem nós somos. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? É Cândida de Extremóis. Oi, Cândida, tudo bem? O que é que você acha dessa história? Eduardo, eu acho que ela deveria pensar bem, viu? O casamento é uma coisa séria, né? E se ela tem por ele só paixão, pode ser também que ela case e volte a gostar, porque paixão é uma coisa arrebatadora, né? Que passa. Ela conquistou ele, agora que o rapaz também está gostando dela, acontece isso, né? Então ela tem que pensar muito para não fazer ele infeliz e ser infeliz também, né? Então você acha que ela deve ficar com ele e casar? Não.
Não acho não, porque depois de casar, vai começar a mostrar quem ela é a ele, vai ter uma decepção entendi. maior. Então que seja feito logo. É melhor sentar, conversar e resolver. E resolver. E sobre essa moça que falou com você agora, Sim. ela está também numa parte de ilusão. Tá, com É certeza. iludida. Se ela é casada, ele é casado, ele iludiu ela, como se ele quisesse conquistar uma coisa que ele não tem, como você mesmo Ela fala. disse que no momento ele está separado, mas aí às vezes o homem diz isso e não Diz está, isso né? para enganar. Não está não. Ele não está separado não. É iludindo ela também. E ela é muito assim, fraca, assim, não sei como é que é o relacionamento dela com o marido dela, né? Pode ser que não seja um bom relacionamento. E ela está sentindo um aconchego nele, que depois ele vai conquistar ela, vai ter ela e também deixar ela na mão. Tá certo, querida. Obrigado, viu? Obrigado, Alisson. Olha, amanhã você me liga de novo. Eu vou aguardar a sua ligação. Alô, bom dia. São 9h50. Estamos apresentando A Procura da Felicidade. Alô? Alô, Quem fala? auxiliadora, Oi, auxiliadora. Você tá onde, hein? Felipe Camarão. Felipe Camarão, um abraço, pessoal da Zona Oeste. Me diz uma coisa, se você fosse essa moça, você casava ou você chamava ele para conversar e acabava com esse negócio? Duarte, eu não casaria, mas eu teria algo para essa menina procurar ver. Se ela for da igreja católica, ela deveria procurar a igreja e fazer um curso preparatório junto com ele, porque neste curso de noivo, Sim. ela e ele vão se redescobrir. E aí ela vai ter uma certeza maior do que ela quer. Ela vai saber se o amor dela é eros ou se é um amor mais profundo, né? Boa ideia você está Porque, dando. assim, a partir do momento que você vai fazer um aprofundamento, porque eles vão ter uma convivência lá de casados. É verdade. Então ela vai ter uma solução para a vida dela. É melhor do que ela pegar e logo chegar e acabar. Por isso eu fico no meio, se sim ou que não. Eu Tá prefiro certo. que ela vá fazer esse curso preparatório. Ótima dica você está dando para ela e para outras amigas que estão acompanhando. E amanhã, se você puder, por favor, me ligue de novo. Tá bom? obrigada. Olha, pessoal, você pode mandar sua história, sugerir o tema, entrar em contato conosco. Anote aí, portalplenapasso.comunidades.net, www.portalplenapasso.comunidades.net, site da Rádio Globo, radioglobonatal.com.br, radioglobonatal.com.br e aqui no telefone das 9 às 11h30. Alô, bom dia. Alô, Eduardo? Quem fala? Dione, Dione, você faria o que nesse caso? eu saí, eu desisti, Eduardo, imagina. A gente pra casa tem que amar muito, beijar muito, amar muito. sentir aquele Você olhar para a cara do cheiro. outro durante 10, 15 anos, meu amigo, É verdade. tem que ter muita certeza do que está querendo, essa que é a verdade. Eduardo, agora tem um, assim, eu imagino assim, porque às vezes as meninas hoje, elas vivem como namorado, né? Aí assim, parece que enjoa logo, né? Sei lá. Não, nós homens estamos adorando esse negócio. Não, que vocês meninas continuem, estão fazendo um favor a nós. Olha, você não, que você é uma mulher inteligente, mas tem umas meninas aí. Ô meninas, deixa eu contar um segredo para vocês. Sim, O homem, basicamente, só quer aquilo. verdade. Vocês é que querem romance, paixão, amor, casar, ter filho, aconchego, papapá e papapá. O homem basicamente só quer aquilo. Quer fazer um teste? Essa moça que é casada, que se apaixonou pelo colega de trabalho, que ela ligou agora. Olha, eu duvido que esse cara queira ela, se ela disser, olha, eu sou casada, eu não resolvi ainda. Você me quer sem a gente transar por enquanto? Eu duvido que um homem queira uma mulher que não dê pra ele. Eu duvido. Tá pra nascer esse cara. Se você conhece esse cara, tem que fazer uma avaliação psicopedagoga, social, sexual e seja lá o que for nesse homem. Vocês têm que aprender isso. O homem basicamente só quer aquilo. Aí às vezes ele se apaixona, mas ele se apaixona porque ele quer aquilo. Tire aquilo dele, ele não quer. Entendeu? Um abraço, Eduardo. Um abraço, querida. Eu tenho que falar abertamente assim, porque você vai no especialista, ele faz um arrudeio. Meninas, o homem só pensa naquilo. Vocês não, vocês pensam naquilo, mas pensam em 1000 coisas. E talvez pense por último naquilo. O que vocês pensam por último, a gente pensa primeiro. É isso que tem para dizer.
E amanhã nós voltamos com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé, não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos, cuidado do coração, não tem idade. Bom dia na Rádio Globo. Rádio Globo. Bom dia na Rádio Globo. Ok, são 9h58, inauguração do Santuário do Pai das Misericórdias e Osana Brasil, na Canção Nova. O roteiro é dessa romaria: Brasília, Divino Pai Eterno, Frei Galvão, Betânia, Campos do Jordão, Aparecida do Norte. Saída às 8 horas do dia 1º do 12. Vai até o dia 11 do 12. Ônibus categoria turismo completo, incluso hospedagem com café. Preço promocional de R$ 1.500 por apenas R$ 1.350. Aproveite, você que é romeiro, ligue para Lenilson Lurdinha no 3661 1538, tá? E garanta sua presença nessa romaria maravilhosa, viu? E que vai sair dia 1º de dezembro. 3661 1538. Drogaria Santa Fé tem genérico mais barato de verdade. Precisou? É só ligar. Você da Zona Norte, peça genérico mais barato, receba em casa sem acréscimo no 3661 2525, 3661 2525. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Você pode revender esmalte Dot, sacoleiras. Você que tem armarinho, perfumaria, mercadinho, lojinha, em qualquer lugar do estado, é fácil você revender esmalte Dot. Você liga de onde você estiver para Comercial AP, que é o representante exclusivo para todo o estado. 3421 1341, 3421 1341. Vamos para o Globo no ar. Rádio Globo Notícia. Rádio Globo, ZYJ 590, 640 kHz, Natal, Rio Grande do Norte. Rádio Globo Primavera. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé, não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos, cuidado do coração, não tem idade. Bom dia na Rádio Globo. 11 horas e 6 minutos. Agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo Futebol. Bom dia na Rádio Globo. E agora, para você que nasceu em 17 de novembro, vem aí o dia em que você nasceu. Parabéns pra você. As mulheres nascidas nesse dia são voluntariosas, independentes e esportistas. Ou esportivas. Difícil, atraente, embora tenham um comportamento muito tímido e reservado, tem talento para exercer o papel de liderança na família, na vida social e profissional e sabe administrar o funcionamento eficiente do grupo. Quando tem a oportunidade de determinar a agenda do trabalho em casa, demonstram quanto são capazes de serem responsáveis e eficientes, impressionando aqueles que acreditam que suas habilidades limitavam-se à esfera social. Os homens nascidos nesse dia são verdadeiros batalhadores, dotados de inteligência, honestidade e responsabilidade. São
como pontes sobre águas turbulentas, sempre estabelecendo a paz entre as pessoas de interesses opostos. Muito pacíficos, odeiam a disputa, a discordância e todas as formas de discriminação. Colegas de trabalho e amigos não se importam de tê-lo como líder, mas pode vir a desestimulá-los, se tornar-se por demais severo e controlador ao assumir suas funções profissionais. O anjo de hoje ajuda a obter a graça e misericórdia de Deus, protege os exilados, os prisioneiros e as pessoas que estão sofrendo penalidades legais injustas. Protege contra animais nocivos, assaltos, colisões, violência e assassinos, dá proteção contra animais nocivos, dá graça e a misericórdia divina. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Angústia é doença e tem cura. Diferentemente do medo ou da ansiedade, que são experimentados pela maioria das pessoas, a angústia acomete menos de 50% da população. Em geral, os pacientes relatam uma agonia mental sem motivo aparente, atrelada a um sufoco semelhante ao da asma e uma dor ou compressão no peito. Palavras do psiquiatra Valentim Gentil. Incentivar o diagnóstico e um tratamento personalizado é a proposta dele. Ele tem um artigo intitulado Por que Angústia?, divulgado na publicação científica inglesa. Isso porque, nas discussões entre especialistas do mundo inteiro, o sentido dessa emoção se esvaziou ao longo do tempo. Frequentemente ela é confundida com distúrbio de ansiedade ou de pânico, mas não é. São comportamentos mentais diferentes. Os pacientes costumam levar as mãos ao peito e reportar um sentimento de vazio. Sentem conflitos diante das inúmeras possibilidades de escolhas no dia a dia e questionam o sentido de sua existência, segundo a psicanalista paulistana Maria de Lourdes Félix. Ela, inclusive, auxilia Gentil nas pesquisas sobre a face psicológica da angústia. Em casos extremos, essas pessoas são dominadas pela introversão. Elas perdem a capacidade de análise, de lidar com o cotidiano, de agir socialmente, ficam paralisadas. À luz do filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, a psicóloga Marília Dantas, da Universidade de Sá, em Petrópolis, Rio de Janeiro, traduz o mal-estar como o ser humano sente desamparo, incerteza, falta de controle diante da liberdade de decidir, e optar por um caminho significa correr riscos. Abrir mão das alternativas, isso é angustiante. Reconhecer um quadro de angústia é uma função que cabe aos especialistas, mas os angustiados de plantão podem contribuir, fornecendo detalhes de como se sentem, perguntando, por exemplo, o que é angústia para você? As palavras variam. Pensar como seria a minha vida se eu tivesse estudado psicologia, é um beco sem saída dentro do peito, é uma incerteza sobre as consequências das decisões que eu tomei. Infelizmente, a maioria dos angustiados só procura ajuda especializada quando a sensação ruim beira o insuportável. Essas pessoas chegam ao pronto-socorro com dor, opressão no tórax, peso e desconforto no peito. Segundo o cardiologista César Jardim, supervisor do pronto-socorro do Hospital do Coração em São Paulo. Você veja a angústia. O camarada vai no hospital do coração porque acha que é um problema cardíaco. E, aliás, deve ir, porque pode ser, né? Mas eu estou falando aqui do angustiado que chega a ter uma agonia no peito a ponto de pensar que está com problema cardíaco. Quando o médico exclui, o especialista exclui doenças físicas, o passo seguinte deve ser a visita a um psiquiatra. Há hipóteses de que a angústia seja desencadeada por uma maior ativação de uma região chamada ínsula no córtex cerebral,
relacionada à percepção de funções viscerais como as do coração, do diafragma e dos pulmões. Por isso, especialistas acreditam que suas vítimas possam responder bem a calmantes, alguns antipsicóticos e uma classe de antidepressivos, que eu não vou citar aqui nomes, né, para não fazer propaganda e para não induzir você a comprar remédio. Não posso fazer isso. Tem um medicamento do grupo tal que se mostra eficaz. Você conversa com o seu médico, com o seu psiquiatra, ele vai dizer. Tá? O ideal é complementar o tratamento com um psicólogo ou um psicanalista. Porque aí haverá um trabalho de desenvolvimento emocional, fazendo com que o paciente reflita e traduza seus pensamentos, criando condições para contornar sentimentos que julga insuportáveis. A angústia é um problema de saúde e necessita de acompanhamento. Se ela ainda está sufocando o seu peito, se você está sofrendo em silêncio, busque auxílio e afrouxe esse nó no peito. Falar em nó no peito é muito comum, angustiado dizer, eu estou sentindo um nó no meu peito, eu estou sentindo um aperto. Pessoas que põem a mão no peito, estão com dificuldade de respirar. Então, angústia é um sentimento triste, doloroso mesmo, tá? Não brinque com isso. Se você está se sentindo angustiada, procure ajuda. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, em seguida um psicanalista, tá? Mas com relação a remédio, é só o psiquiatra que pode prescrever, tá certo? Não fique assombrada, nem todo remédio causa dependência. O psiquiatra saberá indicar o período certo para você tomar aquele remédio para diminuir a angústia e depois você entra a recuperar a sua normalidade, né? Entrar no ritmo normal da sua vida. Porque o ser humano ele precisa de estímulo para viver. Ele precisa de algo que lhe dê ânimo. Então, se você passa muito tempo com a sua vida estagnada, ou você já tem tendência a, por exemplo, a depressão, você vai chegar a ela mais facilmente do que outro que não tenha. E com relação à angústia também. Tá? Amanhã tem mais Cuidando de Você, dicas de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia na Rádio Globo. São 10 horas e 20 minutos. Drogaria Santa Fé tem medicamento genérico mais barato de verdade. Você que está em Natal, qualquer bairro, ligue para Santa Fé, receba, não tem acréscimo a entrega. É gratuita e é eficiente a entrega da Santa Fé. 3201-2525. Genérico mais barato de verdade na Santa Fé, 3201-2525. Olha, inauguração do Santuário do Pai das Misericórdias de Osana, Brasil, na Canção Nova. O roteiro dessa romaria inclui Brasília, Divino Pai Eterno, Frei Galvão, Betânia, Campo do Jordão e Aparecida do Norte. Saída às 8 horas do dia 1º/12 até 11/12. Ônibus categoria turismo completo, incluindo hospedagem com café, preço promocional de R$ 1.500 por apenas R$ 1.350. Por uma super, e maravilhosa romaria. Você pode garantir sua presença ligando 8849-4930, 8849-4930. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. São dezenas de cores incríveis. E você pode ganhar dinheiro com esmalte Dot. Sacoleiras e você que tem Armarinho Perfumaria Mercadinho, liga para Comercial AP agora. 3421-1341. 3421-1341. Esmaltes Dot na cor dos seus sonhos. Parabéns para o Francisco Canidé. Setor de transportes da Tribuna do Norte. Canidé, cuidado no volante aí, viu? Muitas felicidades e muitos anos de vida. São 10 horas e 21 minutos. Nós temos aqui um comunicado de missa de 7º dia. Jornalista Gilson de Oliveira. Às 19 horas, paróquia de Santo Afonso, no Mirassol. Tá?
autor dos livros Câmara Cascudo, Um Homem Chamado Brasil, O Matuto que Conquistou o Mundo, Frei Damião, Santo das Missões, tá? Escreveu para o Jornal do Comércio e o Jornal do Pernambuco, tá? Então, os familiares e amigos estão convidando para esse ato, né, de fé, missa de 7º dia, 7 da noite, paróquia de Santo Afonso no Mirassol. São 10 horas e 22 minutos na Globo, show de notícias, mais uma para você ficar sabendo de tudo. Ele era cabeleireiro e, segundo informações, ele era pai de santo e era homossexual. Ele foi apedrejado até a morte por quê? Um cabeleireiro de 39 anos foi encontrado morto nesse domingo, com marcas de pedradas por todo o corpo, dentro da casa onde morava em Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, José Wilson Inácio Alves era homossexual e vestia apenas roupas íntimas. De acordo com o delegado Robson Coelho, da Delegacia Especializada de Homicídios, o crime aconteceu no loteamento Aliança. Uma tia da vítima relatou que viu quando ele e um outro rapaz entraram na casa por volta das 10h30 da manhã. Depois, testemunhas disseram ter visto esse rapaz sair sozinho por volta das 13h30. Aí, no início da noite, um amigo da vítima foi até a casa e arrombou a porta. E encontrou o corpo na sala, onde havia várias marcas de sangue. Dentro da residência, onde também funcionava um salão de beleza, foram encontrados pedaços de concreto com manchas de sangue. Pelas lesões no corpo, não há indícios de que tenha sido por arma branca ou arma de fogo. Ele teria sido morto realmente a pedradas. Houve luta corporal antes do cabeleireiro ser morto, pois foram encontrados pedaços de concreto no quarto e na sala, além de manchas de sangue espalhadas pela casa. Moradores chegaram a especular que José Wilson foi morto em um ritual de magia negra, mas a suspeita foi descartada pelo delegado. O delegado disse que ele também era pai de santo. Em um dos cômodos da casa foram encontrados apetrechos que eram usados pelas vítimas em rituais, mas o crime não tem nada a ver com magia negra. A família disse que ele era muito reservado quanto aos seus relacionamentos amorosos. Pode ter sido namorado ou apenas uma relação casual, mas isso o delegado só vai confirmar depois das investigações. A possibilidade desse cabeleireiro ter sido assassinado cruelmente por ser homossexual é muito grande. E é profundamente lamentável que em pleno século XXI alguém ainda mate um ser humano a pedradas e por esse motivo. Pelo que eu entendi, o delegado acha que foi por isso. Eu quero dizer que se você segue uma determinada religião, respeite seus dogmas e seus preceitos. Respeite. Se a sua religião diz que homossexualismo é pecado, eu convido você a respeitar. Você não está fazendo parte daquela religião? Se a sua religião diz que aborto é pecado, você deve ser coerente com aquela religião, respeitar e não ficar querendo que a religião mude de ideia. Se você acha que uma lésbica vai para o inferno, porque a sua religião diz isso, respeite sua religião. Agora, você não tem o direito de julgar ninguém, porque você não é juiz de porra nenhuma. Se há um tribunal superior
além da compreensão humana a nos julgar, você também vai ser julgado pelo que você foi. Porque o julgamento é feito no final. Você não pode, Deus não vai julgar você agora. Deus não é um juiz qualquer. Porque você é julgado agora, aqui é condenado, vai para a cadeia, passar 10 anos. Ninguém sabe se você vai melhorar ou piorar. Se há um julgamento divino, daquele que nos proporcionou o direito de participar dessa aventura maravilhosa chamada vida, esse julgamento é feito após a morte. Então, como você está vivo ainda, você não tem direito de julgar ninguém. É muito triste o heterossexual achar que é melhor do que um homossexual, que é superior, que pode inclusive matá-lo. Achando, talvez, que ser homossexual seja a melhor coisa do mundo. Achando que um homossexual ou uma lésbica não tenha os dramas de qualquer ser humano. Aí o camarada assim, se eu pudesse eu matava. Porque essa criatura deve viver maravilhosamente bem. Olha, você está com inveja? Eu acho, isso é opinião minha, e baseado em alguns estudos que fiz. Quando você condena muito uma coisa, essa coisa tem muito a ver com você. Já pensou nisso? Não. A minha avó dizia que a boca fala do que o coração está cheio. Por exemplo, eu gosto de rádio. Aí eu falo em rádio. Rádio para lá, rádio para cá. Trabalhei em tal rádio, gosto de fazer isso, crio coisas. Minha cabeça tem rádio. Entendeu? Aí tem uma pessoa que é o tempo todo homossexual, viado, fresco, não sei o quê. A cabeça da pessoa está cheia disso. O que é que você acha de uma pessoa que fala em gay toda hora? Pense comigo. Ou está com inveja, ou não tem coragem de assumir. Olhe, uma coisa é uma atitude em função de um pensamento religioso. Veja bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que se você for contra o homossexual é porque você quer ser, não. Eu não estou dizendo isso. Você pode ser contra por convicções religiosas. Por exemplo, a Igreja Católica e outras cristãs, como muitas evangélicas, elas são contra o homossexualismo. Elas dizem que não é da natureza humana fazer assim. E vão buscar elementos bíblicos que dizem que Deus não concorda com isso e pá. Então, nesse âmbito, você não está querendo ser. Você está defendendo um pensamento de uma religião que você segue. É como o aborto. Estão querendo que o Vaticano aceite o aborto. E o Vaticano diz: nós defendemos a vida e abortar é matar. Então as mulheres que querem abortar, deixem de ser católicas e abortem todo mês se quiserem. Se conseguirem sobreviver, um aborto mensal, né? Todo mês. Eu acho errado eu querer que uma instituição pense igual a mim. É muito egoísmo da minha parte. Uma instituição que tem 2, 3 mil anos, a católica tem 2.000 já quase, pense como eu penso, porque eu sou o quê? Eu sou um todo-poderoso. Tirando do âmbito de questões, sim, questões culturais, questões de princípio, questão de tradição da família. Temos que respeitar, viu, pessoal? Você que é homossexual tem que respeitar, por favor. A família, tradicionalmente, não concorda com isso. Eu tenho que respeitar. Agora, eu não posso admitir que você mate um ser humano, que você denigre a imagem do ser humano porque ele é homossexual. Como se ele fosse o Satanás, o demônio. É como se você estivesse julgando, condenando sumariamente alguém, porque alguém tem um pensamento diferente do seu. O fato de eu ser heterossexual nunca me colocou numa ideia de que eu sou superior a quem é homossexual. Por que eu seria superior? Porque eu gosto de fazer sexo de um jeito diferente do dele?
E o que é que isso me credencia aqui? Não sei se Deus vai dizer, meu filho, que bom. Você faz legal, agora aquilo ali. Tá feio. Eu não sei se Deus diz isso. Então, e se Deus diz, não tem nada a ver com isso. Deus diz o que Ele quer. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Eu é que não sou nada. Então eu fico indignado. Eu não faço parte de nenhum grupo que defenda o homossexual, não. Até pelo contrário, as pessoas até pensam que eu tenho alguma coisa contra, porque eu falo muito aqui de mulher, e talvez as pessoas pensem que eu não tenho nenhuma autorização para estar defendendo o homossexual, nem lésbica, até como instituição. Não, eu estou dizendo isso porque eu acho um absurdo. Você criticar, você fazer insinuações, você soltar piada com uma pessoa, porque você acha que a pessoa tem um procedimento incorreto sexualmente. Isso não é problema seu. A pessoa dorme com quem quiser e faz o que a pessoa quiser. É ela e Deus. Se ela tiver uma ideia de Deus, ela conversa com Deus lá, o que é sobre a situação dela. Você não tem nada a ver com isso, não é problema seu. O que é que quer essas pessoas? Olha, tem gente que fala nesse negócio toda hora. Deve estar preocupado com alguma coisa. Não é verdade? Por exemplo, eu combato, assim, eu acho que roubar é uma coisa feia. Mas se eu ficar aqui toda hora, fulano roubou, tá com uma casa bonita, comprou um carrão, daqui a pouco vocês vão dizer, o cara tá com inveja do quem rouba. O cara fala todo dia nesse negócio. Você tenha cuidado com aquilo que povoa a sua mente. Porque não é por acaso. A psicanálise vê isso claramente. Por isso que o psicanalista fica ouvindo o paciente, chama analisando agora, né? O analisando vai conversando, e o psicanalista vai compreendendo que ele está falando aquilo, que o coração dele está cheio. E o cara faz um arrudeio. Ah, mas isso aí não sei eu não, viu, doutor? Isso aqui é uma pessoa, e o especialista, tô vendo, não é você não, tá certo, pode continuar. Que fulano é viado, não sei quem é gay, e tem uma lésbica lá com a mão perto da minha casa, e o psicanalista só ouvindo. Você está falando de você para ele, rapaz. É você o objeto lá da cena. Então, é muito triste saber, pelo andar da carruagem, pelo que o delegado Robson Coelho falou aqui, da DEON, a suspeita de que foi um crime praticado por homofobia o caminho que a Polícia Civil vai seguir primeiro. Pode até ter sido outra razão, não é? Latrocínio não foi, porque aqui a matéria não fala em roubo de nada, ninguém roubou nada, que se sabe da casa do cabeleireiro. Então é lamentável. Eu acho que o mundo melhoraria muito se nós parássemos de ser tão miseráveis. Quando descobre na escola que tem um garoto com tendências homossexuais, a galera cai em cima, cai de pau, é um bullying toda hora. Muitas vezes o garoto tem que trocar de escola. Isso às vezes o menino que faz isso, que fica zombando do outro, aprendeu em casa. Você pode ensinar seu filho que ser heterossexual é mais correto. Você pode ensinar um direito que você tem. Eu não estou mandando aqui ninguém ensinar o filho a ser gay. Aquela história do kit gay, não, até condenei aquilo. Não, você não tem que ir para a escola dizer que é bom ser gay, você não tem que dizer que é bom ser nada. Você pode culturalmente falar, meu filho, nós aqui somos heterossexuais, tá? Então, se você, né? Como é que eu vou dizer ao pai que não diga isso? Agora você tem que orientar seu filho para não humilhar as pessoas. Porque a pessoa já passa o constrangimento do negócio que a sociedade condena. E não está em mim julgar o que é certo e o que é errado. Eu não sou dono da verdade, nem você também não é. Então antes de você pegar o seu chicote e sair, ou pegar a pedra e sair apedrejando os outros, lembre-se das palavras do sábio, do mestre, do Salvador, quando ele disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Tem até uma piada de mau gosto, que diz que quando Jesus falou isso, Jesus disse: quem nunca errou, atira uma pedra ali naquela criatura. Quem nunca errou, acerte ali.
Aí disse que na hora tinha lá um português, que eu não sei onde é que veio esse português, há 2000 anos, em Jerusalém. O português acertou um cheixo bem na meio da testa de Maria Madalena. Aí Jesus chegou perto dele e disse: Você nunca errou? E o português teria dito: mestre, dessa distância aqui eu não erro uma. Então faça como o sujeito aí dessa piada, né? Atire a primeira pedra. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia da Rádio Globo. São 10h40 na Globo. Um abraço para Neide, na rua Maria Quitéria, em Candelária. Quem está mandando é a Joana. Alô, Neide, um abraço para vocês aí na rua Maria Quitéria, em Candelária, também acompanhando o Manhã da Globo. Vendo na Bolsa de Oportunidade urgente, lote de terreno 10 por 25 mil em Mangabeira, Macaíba. 8733-4256, 8733-4256. Olha, a excomunhão de padre que defendia casamento gay é mantida pelo Vaticano. O padre Roberto Francisco Daniel, o padre Beto, de Bauru, São Paulo, foi declarado oficialmente excomungado pela Igreja Católica. O comunicado da Diocese de Bauru, distribuído sábado, diz que após mais de um ano analisando o caso, o Vaticano decidiu confirmar a excomunhão, iniciada em abril do ano passado, em Bauru, e levado ao Vaticano em julho do mesmo ano. O padre é acusado de cometer heresia e ferir os dogmas da fé religiosa ao divulgar na internet suas opiniões sobre o tratamento dado pela Igreja Católica aos temas sexuais e ao casamento. Em vídeos e entrevistas, Padre Beto critica a Igreja por manter uma posição retrógrada sobre a relação de parceiros bissexuais e do mesmo sexo e sugeriu uma segunda união após o primeiro casamento. No comunicado, o padre Tiago Venceslau, que presidiu o processo de excomunhão no Brasil, disse que a decisão da Congregação da Doutrina da Fé do Vaticano, confirmando a excomunhão, foi tomada em 14 de outubro desse ano, mas não explicou por qual motivo demorou mais de um mês para fazer o comunicado oficial ao Brasil. Isso é parecido com o que eu estava falando. Se você quiser ser padre, você tem que saber o que é que a Igreja Católica Apostólica Romana prega. Tá? Porque tem gente querendo que a igreja aceite o casamento gay, tem gente querendo que a igreja aceite um segundo casamento religioso, tem gente querendo que a igreja aceite o aborto. Daqui a pouco vai ter gente querendo que a igreja aceite o incesto, relações sexuais entre pessoas da mesma família, do mesmo sangue. E daqui a pouco a igreja não vai mais ser igreja, ela vai ser aquilo que todo mundo quiser toda hora. E uma coisa que é preciso ser dita. Amigo, você não é obrigado a seguir nenhuma igreja não, religião não, você segue se quiser. Você é obrigado? Aonde? Hoje, antigamente houve uma perseguição desgraçada, mas hoje, não, hoje você é ateu, você é budista, shintoísta, católico, apostólico romano, protestante, wesleyano, presbiteriano. Você é o que você quiser. E também pode não ser nada, em termos de religião. Tá certo? Então, nesse ponto, eu defendo a igreja. Porque se a igreja ficar se moldando toda hora, ela vai perder todo o seu perfil. E se você acha a igreja muito carrancuda, não precisa você, não vai para seminário se formar em padre. Tá? Depois você vai querer fazer casamento gay, a igreja não concorda. É diferente, por exemplo, eu posso ter um pensamento que eu quiser, mas se eu estou ligado a uma religião, por uma questão de fidelidade, rapaz, eu tenho que seguir. Tá certo? Eu posso dizer que duas pessoas podem se unir do jeito que quiserem. Mas se eu tenho um vínculo com a denominação religiosa, eu devo respeitar. Não é verdade?
Você torce por um time de futebol até o dia que você quer. Então faça a mesma coisa com religião. Está se sentindo apertado na sua religião? Saia. Vá para outra. Ou vá para nenhuma. Tá? Aprenda a orar em casa. Aprenda a orar em silêncio. Tem gente que ora gritando tanto que não dá para ouvir a resposta de Deus. Né? Deus responde, aí você está gritando, e depois fala, mas Deus não me atendeu. Diz, eu estava ali respondendo, você estava gritando. Tem gente que pensa que Deus tem um par de ouvido, né? Que fica gritando. Então, é isso. Eu sinceramente, não sei se vocês concordam comigo. Não sei. Se não concordarem, me perdoem. Eu acho que você tem que ser fiel àquilo que você prega. É como eu digo aqui com relação a relacionamento. Pode ser namoro ou casamento. Você prometer para o outro que vai olhar só para o outro, se você vê que não dá, não prometa não. Porque o outro vai esperar de você aquilo que você falou. Não é verdade? Então, as pessoas fazem aquelas promessas bonitas, daqui a pouco está um traindo o outro, aí, não, mas nós temos que ter liberdade, agora não sinto mais. Sim, mas você prometeu para o outro que ia fazer assim. Seja honesto com o que você promete. Ninguém é obrigado a viver com ninguém, então separe. Converse com a pessoa. Não dá para gostar de uma pessoa toda hora do mesmo jeito, isso não existe. Amor eterno não existe. Só tem uma coisa eterna, é o eterno, o Criador. Ele é eterno, o resto não é. Não tem galáxia eterna, não tem estrela eterna, não tem constelação eterna, não existe eternidade. A não ser no eterno. Porque Deus não foi nem será, Deus é, então acabou, aí lascou. Deus é o quê? Deus é. A definição de Deus mais interessante que eu acho, de tantas que eu vi, é Deus é. É como se eu dissesse, eu sou, e aí? Algum problema? Né? Pronto, acabou. Então pensemos nisso, porque é muito engraçado as pessoas. As pessoas vão para uma religião, aí chega lá, querem chutar o pau da barraca, né? Já bagunçaram a parte musical, porque disseram que não, tem que ter rock. Como é que o roqueiro vem para cá? Vamos tocar rock. Aí pagode. O que tem de cantor religioso gravando pagode, não tem nada contra o pagode, mas veja bem. É assim, é como se fosse uma imposição. Vocês entendem o que eu estou falando? Tem nada a ver pagode, forró, não tem nada demais, não é problema. Mas assim, tem que fazer, porque senão você é considerado um sujeito ultrapassado na sua denominação religiosa. Entendeu como é o negócio? Então a igreja vai se moldando, né? Daqui a pouco a sua igreja prega o quê? Nada. Mas tem que fazer o quê para ir para lá? Nada. A porta está aberta, você senta lá, 5 minutos aí embora. E lá pregam o quê? Nada. Por quê? Não, porque se pregar um se dói aqui, um se magoa acolá. Olha, você está com a sua mulher em litígio por conta de adultério. Você vai para a igreja. Aí o pregador começa a falar em adultério. Um olha para a cara do outro. O autor do adultério diz, esse negócio aqui não dá para mim não. Estão condenando o negócio que eu estou fazendo. Então daqui a pouco o pregador vai dizer, pessoal, fiquem à vontade. Entendeu? Nada a declarar. Vamos viver a vida. A felicidade acima de tudo, que agora virou moda. Nessa sociedade em que o pensador Bauman, ele critica muito essa nossa sociedade, ele chama a sociedade líquida, porque tudo escapa pelas nossas mãos como se fosse água, né? Então, a religião agora é ser feliz, pronto. Você quer o quê? Feliz. Quero ser feliz. Felicidade. Onde é que está? Não sei, vou procurar. Procura, compra, vende, troca, aluga, troca de mulher, troca de marido, faz um triângulo amoroso. Quero ser feliz. Vamos ser felizes. Por quê? Ninguém quer mais nada, ninguém quer saber de nada, está tudo errado. Você está entendendo, pessoal? Olha, você pode pensar como você pensa. A sua consciência é sua. Agora tem a denominação religiosa que diz que se você for para lá é assim. Então, se você não gosta, não vá. Entendeu? Tem milhões de mulheres no mundo doidas que o Papa diga, atenção mulheres, pode abortar à vontade, eu abençoarei o aborto. Inclusive pode trazer para cá o feto, né?
que eu vou abençoar o... Quer dizer, entendeu o que eu estou falando? Se você acha que aborto é uma coisa legal, correta, aborte. Sua consciência, é você e sua consciência. Agora, você vai para uma denominação que é contra só para fazer barulho lá. Olha, eu quero abortar, viu? Esse negócio de proibir o aborto, as mulheres estão morrendo aí, fazendo aborto clandestino. Sim, isso é problema de saúde pública. Vai reclamar no Congresso Nacional, não reclamar isso, Papa. Exija do Congresso condição no SUS para a mulher abortar a hora que quiser. O SUS arranja verba, a lei permite, e você vai abortar numa clínica normalmente, para não correr o risco de ficar abortando clandestinamente. Mas vai bater na porta do Vaticano para ser abençoada? Acho que aí também já é demais, não é? Você não acha, não? E outra coisa, qual é o meio de se saber o que foi que Deus falou? Você não tem a obrigação de acreditar que Deus falou também, viu? Você acredita que Deus falou se você quiser. Nos livros antigos, das religiões mais antigas, tem dizendo que Deus falou isso, que Deus falou aquilo. No Antigo Testamento, que é o judaico, o Deus judaico do Antigo Testamento falou, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não tem outro meio de saber, a não ser aquelas pessoas que dizem que Deus vem e falam com elas. Aí são os privilegiados, né? Deus vem diretamente falar com você, meu filho, pode fazer isso. Tá lá no livro que está errado, mas agora eu estou revogando o livro. Eu agora estou dizendo que pode. Tem pessoas que são felizadas, recebem Deus na cama de madrugada, Deus fala, conversa ali no pé da cama. Eu, infelizmente, nunca tive esse privilégio. Talvez seja porque eu não acredite, que Deus tenha paciência de vir conversar com um pecador como eu. Talvez seja até excesso de humildade da minha parte, né? Mas, pessoal, se você quiser acreditar em Deus, você tem que ver o que foi que Deus falou nos livros que diz que foi que Ele falou. Manuscrito, uma pedra, entendeu? As tábuas da lei ninguém achou, aquela pedra que tinha no negócio da lei, ninguém achou. Peça achada era bom, né? Mas não achou. A informação que Moisés teve aquele contato, recebeu, os 10 mandamentos. Mas não tem uma prova cabal. Porque o ser humano, ele quer prova. A gente vive numa tridimensional, quer ver. É altura, largura e comprimento. Se não tiver profundidade, não é 3D. Por isso que tem assim, cinema 3D. Você bota aquele óculos. Se não for tridimensional, você diz, não, eu não acredito. Então é difícil. Porque eu acredito que não existe apenas o que a gente vê. Eu acredito. Não é possível que Deus, na sua onipotência, só tenha criado 3 dimensões. Não é possível. Uma dimensão visível ao olho humano, que já é limitado por si só. Tá? É muito pensamento para 10 minutos, né? Melhor parar, chamar o intervalo e volto daqui a pouco. Estamos apresentando com Duarte Júnior. São 10h55 na Globo. Drogaria Santa Fé tem genérico mais barato de verdade. Precisou, ligue. Em Parnamirim, alô Parnamirim, um abraço para vocês aí de Parnamirim. 3272-2525, 3272-2525. Na Zona Norte de Natal, a Zona Norte é muito grande, então você liga para o 3661-2525 para comprar genérico mais barato de verdade na Zona Norte. Tá? 3661, a entrega é gratuita, né? Você já sabe, 3661-2525. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Para você que está achando o tempo quente, tenho mais notícias. A temperatura começa a subir em novembro no Rio Grande do Norte. E aí teremos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, até começar a chover. Tempo quente. Receita Federal paga hoje penúltimo lote
de restituição do imposto de renda. É outra informação que nós temos aqui para você. E outra informação também. Aqui mais uma morte no trânsito. Homem morre após colisão frontal envolvendo carro e moto na RN 160, entre Extremóis e Ceará-Mirim. O motociclista morreu na noite de ontem, após colidir frontalmente com um carro na RN 160, trecho entre Extremóis e Ceará-Mirim, na Grande Natal. A vítima foi identificada como Ailson Miguel da Silva, de 30 anos. Eram mais ou menos 10h50 da noite, quando Ailson pilotava a moto e bateu de frente com um carro modelo Fiesta. A informação de testemunhas é que ele vinha em alta velocidade. Mas a polícia vai aguardar ainda a confirmação. Ailson morreu na hora. O ocupante do Fiesta também ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Bolsa de oportunidades. Alugo casa em Mirassol, 3 quartos, 1.200, 3222-0743, 3222-0743. Vendo um kit gás GNV, nunca foi usado. 2.500, 9673-6091, 9673-6091. Você encontra muitas outras oportunidades também, além do Manhã da Globo, também nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. E vem aí o Globo no ar. Na Rádio Globo. ZYJ 590, 630 kHz, Natal, Rio Grande do Norte. Rádio Globo, primavera. Tempo bom, mundo melhor. Com Rosana Jatobá. Oi pessoal, bom dia! Hoje eu quero falar de um projeto inovador que pode mudar o processo de coleta seletiva do lixo. Alunos de eletrônica do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo criaram uma lixeira inteligente que separa o material reciclável como papel, metal, vidro ou plástico. A lixeira tem uma única entrada, mas lá dentro tem 4 divisões diferentes, uma para cada tipo de material. Sensores identificam o tipo de resíduo e mandam para o compartimento correto. A invenção está fazendo o maior sucesso em outros países e só depende de investimentos financeiros para facilitar o trabalho de reciclagem. Gostou dessa novidade? Então mande a sua mensagem para mim, rosanajatobá@radioglobo.com.br. E lá no meu portal, www.universojatobá.com.br, você tem os detalhes desta grande iniciativa. Amanhã eu tô de volta. Tempo bom, mundo melhor. Com Rosana Jatobá. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Drogaria Santa Fé, não é promoção, é medicamento genérico com preço baixo de verdade. Gerovital Fitos, cuidado do coração, não tem idade. Bom dia, da Rádio Globo. São 11h07 na Globo. Precisou de medicamento genérico, quer pagar menos? Então o genérico mais barato é na Santa Fé. Ligue, peça, receba, sem acréscimo, 3201-2525, 3201-2525. Show de notícias.
Notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Anvisa suspende lote de medicamento que trata de redução de cálcio no sangue. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu hoje a distribuição, a comercialização e o uso do lote 332-12-101, 3312-12101 do produto gliconato de cálcio 10% solúvel injetável, fabricado por Isofarma Indústria Farmacêutica Limitada, com validade até maio de 2015. De acordo com a agência, as unidades do lote apresentaram material estranho com flocos escuros e partículas de coloração branca na composição. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União. O produto é usado no tratamento de hipocalcemia aguda, que consiste na redução da concentração de cálcio no sangue. Hiperpotassemia, ou seja, aumento da concentração de potássio no sangue. Hipermagnesemia, que é o aumento da concentração de magnésio no sangue, e como medicação auxiliar em caso de reavaliação cardíaca. Tá? Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Falar em cálcio, é importante lembrar que excesso de cálcio pode causar ataque cardíaco, viu? Cuidado, você está tomando suplemento de cálcio. Preocupado aí com os ossos, né? Estrutura óssea, tal, com a saúde dos ossos. A necessidade de cálcio no corpo existe durante toda a vida, embora varie com a idade. E a sua ausência pode causar uma série de problemas. Organismos onde falta cálcio, por exemplo, pode haver osteoporose, propensão a fraturas, além de outros sintomas não relacionados aos ossos. Aí, para suprir as necessidades, algumas pessoas ingerem suplementos de cálcio além da alimentação. O problema é que nem sempre a necessidade realmente existe. E o excesso de cálcio também pode ser uma ameaça potencial. Os cientistas agora descobriram mais um risco quanto ao cálcio em demasia: ataques cardíacos. O efeito é mais sentido em pessoas acima dos 50. Os médicos recomendam a essas pessoas que se consumam 1.200 miligramas de cálcio por dia, o equivalente a 5 copos de leite integral, no máximo. Tá? Se você julga que não ingere a quantidade necessária, alguns idosos às vezes apelam para comprimidos de até 500 miligramas suplementares. E atenção, hein? Segundo uma escola médica em New Hampshire, Estados Unidos, a injeção extra de 500 miligramas diárias de cálcio aumenta o risco de ataque cardíaco. Então, preste atenção. Se você está tomando suplemento de cálcio, suplemento, não é tomando leite, comendo queijo, suplemento, converse com o seu médico a respeito disso. Sabe, doutor, eu estou tomando uma cápsula de cálcio por dia de 500 miligramas. Está certo ou está errado? O seu médico vai lhe orientar. Os riscos para o coração não são os únicos malefícios. Se você consumir cálcio em excesso, você poderá ter problemas de anorexia, dificuldade cognitiva, depressão e fraqueza muscular. E o pior dos prejuízos é pedra no rim. Porque o cálcio adquirido via suplemento é mais difícil de digerir. Então, se você consumir cálcio pela alimentação, dificilmente você terá pedras no rins por isso.
porque o cálcio é digerido mais facilmente. Agora basta 1 ou 2 comprimidos além do necessário para que o cálcio se acumule nos rins, que filtram os nutrientes e fornecem as doloridas pedrinhas. E agora, essa novidade, risco de ataque cardíaco também. Portanto, preste atenção. Se você está tomando suplemento de cálcio, converse imediatamente com seu médico a respeito disso, ok? São 11h14. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando Duarte Júnior. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Bom dia da Rádio Globo. São 11h17 na Globo. Show de notícias, mais uma para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Polícia registra vários homicídios em Natal no fim de semana, inclusive um adolescente. Crimes em Lagoa Azul, Zona Norte, também de Cerro Rosado e também Zona Oeste. Santos Reis, Zona Leste. Em um dos casos, um adolescente de 16 anos. O primeiro crime foi na noite da sexta para a madrugada do sábado, Lagoa Azul, Zona Norte. A polícia recebeu informação de que um rapaz havia sido morto na região. O corpo encontrado do jovem Michel Luan dos Santos, de 22. Ele já havia sido preso em 2013 por assaltos na Grande Natal, mas estava respondendo em liberdade. O cadáver foi encontrado no matagal por trás do ginásio Dom Bosco. Ele foi executado com 3 disparos de espingarda calibre 12. O segundo crime foi na noite do sábado em Santos Reis, Zona Leste de Natal. Samuel Oliveira dos Santos, de 16. Segundo populares, 2 homens numa moto preta abordaram um adolescente nas proximidades da rua Rondônia por volta das 18 horas. Samuel foi morto com 6 tiros de revólver. O menor já havia sido apreendido por furto. O terceiro, de Cerro Rosado, Zona Oeste, Evaldo Rocha Filho, 21 anos, foi morto com um tiro nas costas. Travessa Caicós, próxima à residência da vítima, que trabalhava como vendedor. Segundo populares, ele teria se envolvido numa briga com conhecidos. A DEON já tem um suspeito, mas não forneceu o nome para não prejudicar as investigações. E na manhã do domingo, por volta das 5 horas, um ambulante foi baleado nas costas na Praia do Meio, próximo ao Hotel Reis Magos. A vítima foi encontrada consciente e encaminhada para o Valfredo. Francisco de Assis Barbosa, 47, disse que um carro branco passou e atirou. Ele não tem passagem pela polícia. Você sabe de tudo acompanhando o Manhã da Globo. Bolsa de Empregos, uma empresa de segurança eletrônica contrata técnico e instalador. Cerca elétrica, interfone, motor de portão, etc. Informações no 3234-8058, 3234-8058. Você confere essa e outras oportunidades de emprego também nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. E vamos viajar no tempo porque vem aí a música inesquecível do dia.
Música inesquecível, cantora também de uma voz, eu não diria inesquecível, porque ela ainda está aí viva, Vivinha da Silva, e cantando muito bem. Mas se você me pergunta, você tem aí uma música que a gente possa ouvir e dar nota 10 para a cantora? Eu lhe respondo, tenho. O nome dela é Sarah Brightman. Música inesquecível. Inclusive, digo o ouvinte aqui até chorando, né? Porque é uma melodia muito bonita e a interpretação dessa cantora é um negócio extraordinário. Agora, a letra dessa música é feinha que você não vai acreditar. Tá? Eu não sei se eu tenho tempo aqui, mas se eu tivesse, eu diria para você... Tem quantos minutos aí, Ricardo Santos? A letra não tem romantismo, não tem nada. É impressionante como é que o camarada consegue colocar tanta beleza numa melodia e depois joga uma letra tão feia em cima. A letra diz assim: nós não dançamos o suave fandango, demos cambalhotas pelo chão. Eu estava me sentindo meio enjoado, mas a multidão pedia bis. É o que diz a letra dessa música aí. Bota ela um pouquinho aí no BG, Ricardo. O barulho no salão ficava maior enquanto o teto girava. Quando pedíamos mais uma bebida, o garçom trouxe a bandeja. Eu juro a você que é isso que diz essa letra. E foi aí que mais tarde, quando o moleiro contou sua história, o rosto dela, a princípio apenas fantasmagórico, ganhou um tom a mais de palidez. Ela disse que não há razão nenhuma e a verdade era tão clara, mas eu estava maravilhado com o jogo de cartas e não a deixava que ela fosse uma das 16 virgens vestais que partiram para o litoral. E embora meus olhos estivessem abertos, daria o mesmo se eles estivessem fechados. E foi aí que mais tarde, quando o moleiro contou sua história, o rosto dela, a princípio apenas fantasmagórico, ganhou um tom a mais de palidez. Tem condição um negócio desse? Pois é isso que diz essa cantora. Ela está cantando isso que eu acabei de falar aí, ó. E se nessas 2h30 em que eu estive aqui eu tiver conseguido fazer você feliz pelo menos por um segundo, já terá valido a pena, porque felicidade é um instante de vida que vale por ele mesmo. Até amanhã, fui!